Esse trabalho era para ser a Ana Rita, professora, era para ela apresentar agora, né? Mas ela não pôde vir. É a professora Ana Rita da Unifei. Esse é um trabalho que foi desenvolvido, ela juntamente com uma aluna, iniciação científica, se não me engano. Como ela faz parte do grupo de pesquisa CNPq em patrimônio, em tecnologia e ciência do incêndio, então acaba que eu também participei, tive a oportunidade de participar, mas como apoio na questão do levantamento de dados, né? Para avaliação de risco. É interessante porque muitas vezes a gente não conhece dados que estão muito próximos aqui de Belo Horizonte. Então, Itabira, ela não é uma cidade tão novinha assim, não, né? Ela foi fundada em 1720, era conhecida como Cidade do Ferro, possui 162 patrimônios culturais, com destaque para a casa do Carlos Drummond, onde ele residiu, o poeta Carlos Drummond. Ela é tombada pelo IEFA e vamos lá. Agora eu não vou repetir aquilo que eu falei há pouco, né? A questão da suscetibilidade das edificações do patrimônio cultural por um princípio de incêndio, os riscos que eles correm. Isso aí já foi tudo explanado, né? Não vou repetir. Mas nós temos aí diversos cenários de incêndio no patrimônio cultural, inclusive na própria cidade de Itabira. Então, diante disso, a Ana, juntamente, né, com a sua turma de iniciação científica, decidiu fazer uma análise de risco, utilizando um método. Aí está o mosquito. Ela falou aqui com o método de Gretner, mas, na verdade, é aquele método de avaliação global que tem como base o método de Gretner, que é utilizado, aquele método que eu falei com vocês, que a IT35 faz uso. Então, desculpa, né? Ela faz esse levantamento dos coeficientes de segurança para que tenha o diagnóstico para depois propor prognósticos. Essa metodologia utilizada, pesquisa descritiva, com visitas técnicas aos locais, eles são fundamentais, né, como eu havia falado, lá em Ouro Preto, a gente também estava entrando de um lugar a outro, de uma edificação para outra, a gente não podia fazer entrevistas, né, por uma questão de ética. Então, na verdade, as visitas elas são para obtenção de dados. A gente vai, visita o local, dá uma olhada, preenche um formulário, agradece a pessoa e sai, né? A gente não tem uma entrevista, mas tem que ter essa obtenção desses dados, esse levantamento dos dados. Depois, então, utiliza-se uma metodologia de análise global, que é semi-quantitativa, preenchimento do checklist, como eu havia falado. Aí tem a questão da fundamentação metodológica e tudo mais. Então, a metodologia de análise global, método de Gretner, e a instrução técnica 35, que tem como base o método de Gretner. Isso aqui está bem de acordo com o que eu havia falado antes. O método de análise de risco determina o fator de segurança, como eu havia falado com vocês, aquele cálculo onde eu tenho numerador, as diretrizes de risco e denominador de segurança, denominador de risco. Eu vou passando aqui porque realmente isso é repetido em relação ao que eu apresentei, né? Então, tem esse valor aqui, esse coeficiente de segurança. Se for maior ou igual a 1, é seguro. Se for menor do que 1, tem risco de incêndio. Vou passar aqui, que seriam as formulações. E aí vamos nos locais, objeto de estudo. Então, primeiro, a casa de Drummond, casa paroquial, centro itabirano, eu achava que era itabirense, itabirano de artesanato,
e aqui é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Então, são essas edificações, né? Então, ela não pegou todo o conjunto, mas pegou diversas edificações que têm uma importância para a cidade. Realmente eu não conhecia, então achei muito interessante. Essas aqui são as imagens da casa de Carlos Drummond, da parte interna, onde ela fez a avaliação. Mais imagens, né? Inclusive essa famosa, o tradicional forro de palha, né? Que tem muitas edificações à época, algumas sofreram alterações, mudaram esse tipo de forro. O Centro Itabirano de Artesanato, está aqui. Museu de Itabira, edificação muito interessante. Estou falando isso, tá, gente? Porque realmente eu não conhecia as edificações, estou conhecendo agora. Então, isso eu já vi. Ela aqui tira foto de alguns equipamentos de prevenção e combate a incêndio, né? E a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Também achei muito bonita. E aqui é o entreforro, né? Que é a famosa... Eu acho que é o terror de toda pessoa que trabalha com a avaliação de risco de incêndio, né? Vocês podem perceber que está tudo bem conservadinho, está bonitinho e tal. Quando vai no entreforro, sujeira, é como o João Paulo falou, o pessoal começa a colocar um monte de coisa lá. Ah, sobrou um pouquinho de thinner, joga lá. Sobrou um pouquinho de tinta, joga lá. Um pouquinho de cabo, vai jogar. Mais imagens. É toda a estrutura desse telhado é feita de madeira. A igreja aqui. A casa paroquial. E aí os resultados. Eu vou direto nos coeficientes de segurança. Então, a casa de Carlos Drummond. Aqui são os dados. Então, o coeficiente de segurança 0,26, ou seja, baixíssimo. Então, há um grau de risco de incêndio muito grande. Isso, claro, de acordo com essa metodologia, mas é algo muito importante de se levar em consideração. Então, quais foram as propostas? Que aí, isso daqui é um diagnóstico e esse aqui seria um prognóstico inicial. É claro que ele pode ser desdobrado, ele pode ser mais bem elaborado, mas vamos dizer assim, na primeira situação que se verifica é aqui, a necessidade de treinamento dos funcionários, para pelo menos saber o que tem que fazer numa situação de princípio de incêndio. Detector de fumaça e plano de abandono, principalmente do acervo. É uma coisa muito importante. Centro Itabirano de Artesanato. Vamos direto aqui, né? Também o índice de segurança muito baixo. Quais são as propostas? O prognóstico, controle de materiais de acabamento e revestimento, treinar usuários. Então, para isso que também servem as metodologias de avaliação de risco, ou a avaliação de risco. Ela nos aponta quais são as ações que a gente pode fazer para aumentar o grau de segurança, que numa edificação pode ser diferente da outra, que pode ser diferente da outra, né? Então, a gente chega a casos, né, de propostas de melhoria pontuais, mas que são importantes. E o custo é relativamente baixo para essas coisas, né? Controle de materiais, um sistema de alarme, hoje em dia o sistema de alarme, de detecção de fumaça não é caro. Museu de Itabira, esse sim está seguro, está acima de 1. Provavelmente porque ele tem toda a questão de prevenção e combate a incêndio, talvez tenha projeto aprovado. Passa um treinamento de funcionários para que não haja nenhuma perda de algum acervo mais importante, alguma coisa assim. Igreja Nossa Senhora do Rosário tem um grau de risco, não é tão grande assim, mas tem um grau de risco, está abaixo de 1. Treinamento de funcionários hidrantes externos com abastecimento. Esse já é um custo que depende da prefeitura, que seja. Então é um pouco mais oneroso. Mas o treinamento de funcionários não é coisa do outro mundo, não.
A casa paroquial tem um grau de risco alto, ou seja, está bem distante de 1. Treinamento de funcionário. Vocês estão percebendo, gente, que é a questão da cultura, né? O João Paulo falou. Se eu tenho pessoas treinadas, eu consigo reduzir o risco de incêndio muito. Então, se aqui a gente está aqui, não tem ninguém que saiba operar um extintor, o que adianta o extintor? Ele não vai adiantar de nada. Né? Quando eu tenho pessoas que são treinadas, no mínimo, elas vão saber onde tem que sair e vão conduzir as pessoas que não conhecem tanto o prédio para sair no lugar certo. Então, isso aumenta a segurança da edificação. Aqui é o quadro comparativo. Só essa daqui que salvou alguma coisa, que é o Museu de Itabira, que está seguro. O restante está num grau de risco muito alto, muito elevado. Sugestão para trabalhos futuros, revisão na norma da instrução técnica 35. Na verdade, a Ana ela puxou a sardinha para o lado dela, minha aluna, ela também é minha aluna do doutorado. Ela puxou a sardinha para ela porque uma das propostas é de melhoria, acréscimo da metodologia utilizada na instrução técnica 35. Com novos parâmetros, né, tá vendo? E aplicar outras metodologias para comparação, que é o que a gente fez em Ouro Preto. Né? Você tem mais alguma coisa? Isso aqui é referência bibliográfica. E ela agradece, a Ana agradece a todos por vocês assistirem e por esse apresentador aqui, né, que foi pego de surpresa, que teve que apresentar em cima da hora. Obrigado, gente. O bombe de incêndio foi desenvolvido por vocês, não é? Ele foi desenvolvido pelo professor Claré, da UFOP, que é com base no método Gretner. Ah, ok. Eu queria perceber qual é que é a diferença para o método Gretner. Porque o método dele é todo tabular. O Gretner você ainda tinha que fazer alguns cálculos, algumas contas, né? Ele é todo tabular, ou seja, o índice tal vai na tabela, pega e puxa. É um método matricial, sim. Sim. Ok. O que a Ana vai fazer, então, é acrescentar mais algumas coisas. Por exemplo, no caderno 5, eles tiraram, o Corpo de Bombeiros tirou a questão das empenas, que é o entreforro. A gente vai voltar com isso, né, e fazer de uma forma um pouco diferente do que o Claré tinha proposto. E a gente também está pensando em incrementar com dados como, por exemplo, tempo de deslocamento da rota de fuga versus tempo de deslocamento da fumaça até o último ponto. Né? Então, se for mas são dados bem numéricos, média de velocidade, algo mais genérico, mas ter um pouco mais de incremento nisso, né? Para ele ficar um pouco mais com mais dados.